Aleluia. Abram as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3 e verso 11, em nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem desta noite será: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3 e verso 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, Jesus. Pode fechar a sua Bíblia, meus amados. Na verdade, eu pregarei sobre 1 Samuel capítulo 4. Mas eu quero introduzir a palavra usando dois versos do Apocalipse, que são dois versos semelhantes, capítulos diferentes e igrejas diferentes. Essa igreja que o Senhor disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, é a igreja da Filadélfia. Uma cidade boa, bonita, com uma igreja pequena e pobre. Mas das 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, por incrível que possa parecer, as duas menores igrejas e as duas igrejas mais pobres foram exatamente as duas igrejas que o Senhor mais falou bem delas, e não disse nada que ofuscasse a bênção, a glória daquelas igrejas. Pelo contrário, foi as duas únicas que ele só falou bem, porque duas outras ele falou bem, mas ele falou mal também, e duas delas ele falou só mal, e uma delas ele rejeitou. Então as duas únicas igrejas que o Senhor falou bem foi Filadélfia e Esmirna. Filadélfia é essa igreja que o Senhor disse para ela, depois de ter elogiado, abençoado, ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E nessa noite eu quero pregar que nós devemos guardar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Satanás vive 24 horas por dia rodeando os filhos de Deus, os servos de Deus, para achar pelo menos uma pequena brecha. E nessa brecha ele sabe que ele consegue fazer um arraso na vida de uma pessoa, na vida de uma cidade ou de uma nação. Amados, observe o que eu vou pregar. Quando eles vão chegando com a arca no arraial de Israel, no acampamento de Israel, na guerra, os soldados começaram a gritar tanto, mas gritaram tanto, festejando a chegada de Deus pela arca, que os gritos foram tão grandes de júbilos e tão fortes, tão altos, que os filisteus que estavam longe deles ouviram os gritos. Sabe o que a Bíblia fala? Que eles gritaram tanto, e na força do grito, diz a palavra no original, que a terra tremeu. Deus permitiu que a terra tremesse, para falar que o júbilo foi bonito, para falar que os gritos foram bonitos, que o oba-oba estava lindo. Deus deixou com que a terra tremesse. Na verdade, me parece então que esses gritos eram poderosos, mas Deus não estava no grito, embora tivesse permitido os gritos. Olhe para mim, o que ganha vidas e almas não são gritos de pregadores, não são chavões para animar a plateia e você bater palma e chegar em êxtases. Não é isso não. O que faz uma vida vitoriosa, o que faz uma igreja vitoriosa, é o sangue do Cordeiro. É a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda a direção. Gritaram tanto pela chegada de Deus. Não era Deus, era a arca. Repito, embora essa arca, por muitas vezes, meu Deus,
Bíblia fala, quando os filisteus adquiriram a arca, foi uma desgraça na vida deles. A arca arrasou a terra dos filisteus. E eles pensavam que tudo isso ia funcionar agora, substituindo o poder e a glória de Deus por um objeto. Amados, ao invés deles dobrarem os joelhos e dizerem: erramos contra o Senhor, pecamos contra o Senhor, o povo está desviando dos preceitos do Senhor, o povo não está mais acreditando no Senhor, vamos aqui ter um concerto e vamos vencer a guerra. Não, eles não fizeram isso. Quando nós queremos substituir o que temos que fazer por aquilo que não devemos fazer, o negócio não dá certo. Eles se mantiveram em absoluta certeza que a arca agora daria vitória. A terra tremeu aos gritos. Sabe o que aconteceu com os filisteus? Tremeram de medo. Diz a Bíblia que eles ficaram medrosos e começaram a se lembrar das vitórias de Deus na vida daquele povo, e o povo na vida de Deus na época de Moisés. E começaram a dizer: é esse povo que nós matamos ontem, é esse povo que Deus permitiu vitória desde a época em que Moisés os tirou da terra do Egito. Começaram a lembrar das pragas e começaram a temer e querer recuar e não mais guerrear. Mas Deus permitia. Quando Deus permite, meu amado, você pode ir para onde você quiser, tu vai cair na rede. Ó, se Deus permitir, você pode dar a volta que você quiser no mundo e no espaço, na terra, no cosmo. Vai acontecer. Porque da mão de Deus ninguém escapa. Ele disse: operando eu, quem impedirá? Quem escapará das minhas mãos? Pois ele mesmo incentivou um dos generais filisteus, e ele gritou, o general gritou no meio do povo, disse: o que vocês estão desanimando? E chamou atenção, e diz a Bíblia que ele chamou atenção dizendo: vocês não são homens, não? Vamos fortalecer os nossos corações e vamos para a guerra, porque se nós não vencermos, nós serviremos a eles como eles nos servem. Olhe para mim, ou você vence e te serve, ou você é derrotado e tem que servir alguém. Quem quer vencer as batalhas da vida no nome de Jesus, levante a sua mão e digam glória. Então ponha Deus na sua guerra. Vira para o seu irmão e assim: não coloque badulacas, amado, coloque Deus na tua guerra. De fato você quer colocar Deus na tua guerra? Ele está na tua guerra? Ele estará os próximos dias na tua guerra, ou é só temporário? Ser fiel até a? Ser fiel até a? Morte é constância, amado. Até a morte é um período não probatório simplesmente, mas um período real, que começa agora até o dia que realmente nós morrermos. É isso, é não abandonarmos a fé, é não deixarmos a fé. E agora eles estão seguros, dormem, descansados. Não fizeram uma oração, não se arrependeram de pecados, não fizeram nada, só acreditaram na vitória. E pela manhã eles foram para a guerra. Sabe quantos morreram? 30 mil homens. Você sabe que é 30 mil homens de 21 anos acima que arrancava espada? É uma cidade. 30 mil homens é uma cidade. A maioria das cidades de Minas Gerais não tem 30 mil habitantes. Morre. Os filhos de Eli pegaram a arca, nem se lembraram dos seus pecados, e foram levando a arca ali na guerra. Só que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, alguns chamam de Rofni por causa do H antes do O, mas popularmente chamado Ofni e Finéias, os dois pegaram a arca, e cheio de contaminações e pecados, levaram a arca de peito aberto, pensando que a hora que os soldados chegassem perto da arca, eles cairiam e morreriam. Não foi assim, não, foi o contrário. Quando chegaram perto da arca, mataram os filhos de Eli, cortaram a espada os filhos de Eli, e cortaram e mataram 30 mil homens. Um soldado da tribo de Benjamim pegou terra, misturou com água, jogou sobre a cabeça
e fez um lodo nos cabelos, deixou que o rosto ficasse sujo de barro, rasgou as suas roupas, e ele estava longe da cidade de Siló. Mas esse moço, ao ver os exércitos morrendo, os filhos de Eli morrendo, ele começa a correr exatamente para Siló, porque lá é que dava as informações da guerra. Acontece que passou-se dias, até o dia que levaram a arca para a resposta da guerra. E Eli já cego, chegaram e lhe disseram: Eli, os seus 2 filhos pegaram a arca do templo e levaram para a guerra. Eli estremeceu na sua cadeira, porque agora ele já ficava mais assentado devido ao seu peso e por ser cego, e sua idade de 98 anos. Agora ele já completa 98 anos. Ele estremece e ele fala: a arca não, a arca não, porque ele sabia que a arca ficava no lugar santo, e somente uma vez no ano o sacerdote poderia entrar e chegar perto da arca. Não era todo dia, era uma vez no ano. A arca ficava no lugar santíssimo, porque era a representatividade de Deus em Israel. Não era de qualquer maneira. E ele lamenta: a arca não. Mande trazer a arca de volta. E diz a Bíblia que ele ficou de plantão junto à porta da sua casa, sentado em uma cadeira, esperando. A notícia é que a arca estava voltando e sendo colocado no lugar santíssimo do templo do Senhor. E esse homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, ele vai correr